Bom, o nosso entrevistado é Rômulo Paes, que é da Fiocruz de Belo Horizonte, que recentemente soltou um trabalho alertando para o perigo do sucesso do isolamento horizontal. Rômulo, eu queria que você detalhasse um pouquinho mais do trabalho. O que acontece é que o Brasil reagiu de uma forma tardia à questão do isolamento social. Aí, no Brasil, a gente tem usado esse termo de isolamento horizontal, mas, na verdade, seria distanciamento social amplo, esse seria o termo técnico correto. Mas, quando fez com uma certa ênfase, e houve uma adesão importante no Brasil todo. Aí, tem várias formas de medir, mas nós chegamos, a algum momento, até a 70%, e depois recuou em torno de 55%, agora teria recuado um pouco mais ainda. De qualquer forma, este primeiro momento, os municípios que combinaram tanto uma rede hospitalar organizada previamente, ampliaram a sua capacidade de leitos e fizeram distanciamento social, conseguiram, portanto, organizar a fila para o atendimento dos casos mais graves, e dessa forma conseguiram uma situação de mais tranquilidade em relação aos outros municípios que não fizeram isso ou que não tinham redes hospitalares bem organizadas. Bom, acontece que, passado um mês, alguns municípios já estão há um mês nessa situação, começa a haver uma certa exaustão. As pessoas começam a ficar cansadas, ficam entediadas, etc. E no Brasil, essa adesão, ela nunca foi compartilhada de uma forma entusiasmada por parte das autoridades brasileiras, o próprio presidente, por exemplo. E aí, nesse momento, faltaria, como qualquer processo mais longo, coordenação, incentivo, criatividade, para que nós pudéssemos manter um isolamento de uma forma adequada. E aparece uma questão também importante. As pessoas começam a achar o seguinte: mas Belo Horizonte é o caso, as UTIs não estão lotadas. Então, será que nós estamos exagerando? Será que nós estamos sendo zelosos demais? Será que não dá para a gente relaxar um pouquinho? Aí acontece exatamente o que aconteceu em vários lugares na Itália. As pessoas saíram precipitadamente, se infectaram e tiveram casos graves, sobrelotando o serviço de saúde, a rede hospitalar, e aí acontecendo mortes evitáveis. Então, essa é a grande questão. Se nós relaxarmos agora, o preço vai ser alto. Então, essa lógica de vamos abrir um pouquinho, esperar o resultado, quando aparece, ele vem avassalador, vem dias depois, né? Então, olha, o mundo inteiro já começa a discutir de forma organizada a saída do isolamento social. Hoje, no mundo, as estimativas são que nós temos 4,5 bilhões de pessoas em algum tipo de isolamento. Nunca houve nada parecido na história humana neste planeta. Então, se começa a discutir os protocolos de saída. A União Europeia tem um protocolo muito organizado, os Estados Unidos apresentou agora na quinta-feira um ótimo protocolo, muito organizado, e em vários outros lugares, inclusive no Brasil, alguns deputados conservadores passaram a apresentar o modelo americano, que é muito bom, um modelo de saída. O Brasil ainda não está discutindo a saída. Por quê? Porque o Brasil ainda está, parte das lideranças brasileiras estão relutando em entrar. Só que já é um fato, porque a federação permite que os prefeitos tomem essas decisões, que os governadores tomem essa decisão, estão tomando. Em todos os protocolos de saída, o da China, a China ficou 76 dias, Wuhan, que é o município onde começa, na verdade, toda essa pandemia, na província de Hubei, ficou 76 dias em isolamento. E o processo de saída foi um processo muito cauteloso, porque como eles haviam errado no princípio, subestimando os efeitos que naquele momento era uma doença local, então ficaram sem credibilidade política para errar de novo. E aí, portanto, foram muito conservadores na saída. Mas outros países europeus, por exemplo, estão discutindo a forma de sair e sair de forma organizada. Nos Estados Unidos, também discutindo de forma organizada. Existe um ponto em comum em todas essas estratégias. Ou é o declínio da ou é a ausência de circulação comunitária, como é o caso da China, que é o mais dramático, ou é o declínio dos indicadores tanto de infecção
quanto de hospitalização, quanto de mortalidade. Não existe nenhuma situação no Brasil onde nós estejamos ainda no declínio. Ao contrário, nós estamos num processo de incremento, de crescimento, de subida, tanto das infecções, quanto das hospitalizações e também dos óbitos. Então, não há nenhuma justificativa dentro de nenhum parâmetro que esteja sendo adotado no mundo de forma racional que justifique a saída do isolamento. Então, um ponto que se discute é que quem deve ordenar o isolamento, é o prefeito ou o governador. A gente comentava um pouquinho antes de começar o caso de Contagem, que abre o comércio, mas ela pode influenciar Belo Horizonte e pode influenciar na outra ponta. Betim. Essa decisão não teria que ser de uma instância regional maior? Tem um problema nesse momento de como tem sido a estratégia de enfrentamento da pandemia no Brasil, que é diferente, por exemplo, da gripe suína em 2009, quando havia uma articulação entre o nível federal, nível estadual, o nível municipal e o setor privado. As reuniões eram conjuntas. Havia, portanto, uma articulação de os grandes, digamos assim, proprietários das redes hospitalares, que é o setor público e o setor privado. E dentro do setor privado, uma parcela, por exemplo, no caso de Belo Horizonte, das cooperativas de saúde. Muito bem. Isto, neste momento, não ocorre. Não existem instâncias organizadas que façam isso na maioria do Brasil. E o modelo federativo do Brasil permite, na verdade, uma interpretação ambígua em relação a quem compete o quê. Aí, o que está acontecendo? Nós temos decisões ao nível federal, decisões ao nível estadual e também municipal, e elas não necessariamente são consistentes. Ainda tem um outro problema. O que você olha no Diário Oficial não é necessariamente consistente com a narrativa política. Você pode ter uma decisão importante, descrita no Diário Oficial e que, portanto, se transforma em ação do Estado, e uma narrativa absolutamente contraditória feita pelos próprios agentes políticos que são responsáveis por esse Estado. Então, essa descoordenação é um problema. E, no caso da saída, vai se revelar, talvez, de uma forma muito agravada. O exemplo que você acaba de citar acontece também, por exemplo, em Varginha. Varginha também é um município importante de Minas Gerais, que está também abrindo o comércio hoje. O argumento é o mesmo. Olha, a situação está sob controle? Não está. Nós vamos, portanto, abrir, mas abrir de forma cautelosa. O problema é que não existe um plano de abertura. Não é nada parecido com o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, ou o que aconteceu na China. É simplesmente uma pressão do setor comercial, o pessoal da área de varejo, pressionando para que se abram os estabelecimentos. Há a prescrição de alguns cuidados, mas isso é muito pouco para organizar uma saída. Além do mais, ainda não está no momento de sair. E o que vai acontecer? As pessoas vão se infectar e vão correr para Belo Horizonte ou para Betim, isso no caso de Contagem, onde existem redes hospitalares importantes, de Belo Horizonte muito mais importante que, obviamente, tanto de Contagem como de Betim, no momento em que a situação de Contagem ficar dramática. E não vai demorar. Se comparasse o caso da gripe suína e agora, a questão da coordenação. Porque dentro do Ministério da Saúde se falava muito tempo do Mandetta, do ex-ministro aí, do diálogo e tudo, mas do ponto de vista da organização, como que foi estruturado esse combate lá atrás da gripe suína e os erros que foram cometidos agora? A diferença é o seguinte: nós tínhamos naquela época instâncias formais. Hoje existem articulações, obviamente, existem contatos, existem entendimentos, mas não existem instâncias formais. Esse é um primeiro ponto, né? E comparando com mais de 10 anos atrás, não só as instâncias eram formalizadas, mas também havia, na verdade, rotinas definidas. Quais que é? Hoje. Agora,
existe, eu penso que uma diferença importante é um pouco da concepção hoje de Estado que se tem dos dirigentes políticos. Eles têm uma ideia de um Estado muito pequeno, muito enxuto, muito verticalizado, e uma concepção, um mapa mental muito do setor privado. Então, é preciso tratar o Estado como se fosse uma grande empresa. Então, ele é sempre tudo muito reduzido. Esse processo de construção de consensos, de entendimento político, de uma negociação permanente, de um processo de construção coletiva, não é o que se vivencia hoje no Brasil em nenhuma área. Então, não é só a questão da área da saúde. Então, existe, de uma certa forma, também uma certa ambiência político-ideológica que explica um pouco isso que está acontecendo. Esse é um primeiro ponto. O segundo é a própria dificuldade de coordenação que existe no nível federal. Veja, uma ação ministerial, ela precisa de um processo de revalidação política, que é mais ou menos o seguinte: para um ministro ter capacidade de mobilizar os seus pares, seja no corte horizontal, os outros ministros, ou vertical, os secretários, etc., ele precisa estar respaldado. E para quem pode dar respaldo a esse ministro. E foi exatamente o que não aconteceu. Então, ainda que, do ponto de vista de conteúdo, as ações do Ministério da Saúde, no geral, estavam corretas, cada vez que o ministro era desautorizado, a política era enfraquecida. Porque as pessoas se perguntam, bem, mas por que eu preciso ouvir esta autoridade sanitária, que é a maior autoridade sanitária do Brasil, se ele carece de respaldo, inclusive interno no próprio governo? Então, veja, essa dissintonia, ou mesmo antagonismo entre a narrativa política e a ação de política pública, portanto, essa divergência, ela atrapalha muito a política pública. Muito o fazer política. E política pública, o diabo mora na operação da política pública. Na hora que você vai fazer, é que a gente descobre os problemas. Romulo, quando você fala nas instituições, em 2000, quais que eram os organismos que permitiam essa coordenação? Nós tínhamos, primeiro era amplo, além do Ministério da Saúde, os outros ministérios faziam parte, tinham rotinas. Isso existe no momento. Mas, por exemplo, no nível estadual havia uma reprodução da própria estrutura, com a presença de representantes do setor privado, das associações médicas, e dentro dos órgãos do Estado, todos aqueles que possuíam representação e tinham papéis importantes na operação. Hoje, esse tipo de instâncias estão muito reduzidas, no nível estadual e no nível municipal também. Paulo, obrigado aí por suas explicações. Viu? O prazer foi meu. Um abraço aí. Grande abraço.